uma vida digna do Senhor. Um trecho, uma frase bíblica que frequentemente a gente menciona aqui nas pregações. Hoje nós vamos ver o texto que fala isso. É o texto de Colossenses, o capítulo 1, dos versículos 9 a 14. Nós vamos então dar a nossa sequência nesse lexo contínuo no livro de Colossenses. E esse texto ele vai nos chamar a uma vida digna do Senhor. Esse texto é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos irmãos da igreja de Colossos, né? Nós nesse livro de Colossenses, nós estamos e vamos ver que Cristo ele é supremo e suficiente. Nós estamos vendo aqui o tema central de Colossenses é a supremacia e a suficiência de Cristo. Cristo ele é supremo e suficiente em todas as coisas. Por isso, por causa da supremacia dele, da suficiência dele, a igreja deve viver totalmente centrada nele. A igreja precisa estar fundamentada, arraigada, né, alicerçada, centrada na pessoa, na obra, na suficiência do Senhor Jesus Cristo. E isso parece óbvio, mas isso não é tão fácil de ser vivido. Na verdade, é pouco visto isso nas igrejas. As igrejas, elas têm demonstrado uma dependência não somente da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas, elas têm utilizado de muitos outros amuletos ou muletas para se sustentarem, quando na verdade só é possível agradar a Deus quando se vive de acordo com esse entendimento, que Cristo é supremo e Ele é suficiente, supremo sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas, suficiente para todas as coisas, inclusive para as nossas vidas. Ele é suficiente. Vamos ao texto de hoje, versículo 9. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Perdão, irmãos. Deixa eu abrir aqui que eu na minha cola aqui eu estou lendo 1, né? Perdão, deixa eu só abrir na Bíblia mesmo, que eu coloquei aqui no esboço, mas cometi uma falha aqui, na cópia aqui. Um segundinho. Versículo 9. Colossenses 1, 9 diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Nós vivemos em uma geração marcada por excessos de informação. Nós temos muita informação. A internet, de fato, foi uma revolução. Temos tanta informação como nós temos hoje. As informações que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, era por meio de livros,
por meio de revistas, jornais que nem circulam mais praticamente, né? Televisão, eram os meios de informação, rádio, né? Sem dúvida, rádio. Alguns ainda persistem, né? Mas numa luta já mais árdua, porque com a chegada da internet a gente passou a ter um mundo diante de nós e a busca por informação a qualquer momento, a qualquer instante, né? Essa semana eu acordei, teve um dia que eu acordei 3 horas da manhã e eu não estava conseguindo mais dormir. Pega o celular e aí você começa a navegar na internet, e nessa navegação você tem acesso a informações, né? Você tem acesso a muitas coisas boas, como mensagens, estudos bíblicos, né? Fontes de conhecimento da palavra de Deus. Pode assistir debates. Essa semana também estava assistindo um debate de teor, né, cristão, e a gente vai ganhando informação, a gente vai recebendo informação. Mas informação por si só, ela não é suficiente para as nossas vidas. Nós necessitamos de transformação. A informação, ela pode e deve sim contribuir para a nossa transformação. Mas só adquirir informação não é suficiente. E quando nós consideramos a vida cristã, isso também não é diferente, pelo contrário, é mais necessário ainda. Nós temos hoje muitas fontes de informação cristã, mas, ao que parece, não tem passado dos nossos ouvidos. Talvez tenha chegado à nossa mente, mas não tem transformado a nossa maneira de viver. Porque nós vivemos numa era de grande informação, mas de pouco testemunho de mudanças e transformações de vidas, né? Pouca manifestação de pessoas que vivem do modo digno do Senhor, que nós vamos já ver aqui à frente. A manifestação da vida cristã, ela tem, pelo que parece, ao meu ver, ela tem sido muito ofuscada por esse século, por essa vida. Ela é muito ofuscada. As pessoas não identificam mais quem são os cristãos. Pelo contrário, às vezes elas se admiram quando nos apresentamos como cristãos. E essa admiração é porque não se vê uma vida em semelhança a Cristo, ao que é esperado ser visto de Cristo. Paulo, ele está falando sobre essa necessidade que cada cristão tem de viver de modo digno do Senhor. E ele vem falando, ele vai fazer aqui uma transição de um louvor a Deus pela vida dos colossenses. Vocês lembram que a gente viu na semana passada que Paulo, ele louvava a Deus, né, pela fé dos colossenses, louvava a Deus pelo amor que eles tinham uns pelos outros e pela esperança da glória, né? Então, aquela igreja era uma igreja que tinha um bom testemunho, estava chegando um bom testemunho até Paulo. Paulo não conhecia aquela igreja, ele não conhecia aqueles irmãos, talvez alguns, né, os mensageiros, as pessoas que estavam transitando entre ele e a igreja, mas ele nunca tinha estado em Colossos. Mas o que chegava a ele era algo bom acerca daqueles irmãos. Mas Paulo,
ele entende a necessidade de crescimento, de avanço e não pode estagnar. O que nós temos de bom não pode nos parecer suficiente para estarmos parando. É preciso crescer. E Paulo, ele passa então de um louvor a Deus pela vida daqueles irmãos para uma intercessão na vida deles. O conteúdo aqui desse trecho é a oração de Paulo. Por que Paulo ora? Por que ele intercede? Quais são os motivos, né? Quais são os requisitos dessa oração? Então, essa oração de Paulo, ela vai nos mostrar algo essencial. A vida cristã não começa com esforço humano, mas com uma obra de Deus em nós. E essa obra nos leva a viver de maneira digna do Senhor. Vamos então para o texto. No versículo 9, nós vamos ver Paulo intercedendo por uma vida cheia do conhecimento da vontade de Deus. Vamos ler novamente o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Eu vou ler novamente, irmãos, para a gente fixar aí a profundidade desse versículo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ele, como eu disse, ele termina o primeiro trecho aqui no versículo 8, com louvor a Deus pela vida daqueles irmãos, louvando porque eles tinham fé, louvando porque eles tinham amor uns pelos outros, louvando porque eles viviam na esperança da glória de Deus. A vida dele não estava focado nessa terra, estava focado no que está por vir, na glória do Senhor. Amém? É assim que tem que ser. E agora Paulo então, ele ora, ele intercede, não só Paulo, os irmãos que estão juntos lá. Paulo está preso em Roma. Ele tem companheiros lá com ele, não que estivessem presos, mas Paulo ele estava numa prisão domiciliar e por ser uma prisão domiciliar ele poderia receber visitas. E os seus irmãos, cooperadores, companheiros de ministério estavam sempre com ele, vindo até ele, trazer ânimo, trazer informações acerca das igrejas e levar ensino da parte dele para essas igrejas, para esses irmãos, levar as cartas, né, que ele escreveu. E aí ele diz: olha, por esta razão, por saber que vocês são igreja de verdade, que estão fundamentados na verdade, que ouviram falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tem mostrado uma transformação de vida, que isso de fato é a conversão. A conversão não é entrar numa igreja, não é fazer parte de um grupo, não é herdar, né, de uma família, não é nascer num berço cristão. Ser cristão é ser transformado pela morte do Senhor Jesus Cristo, é ser transformado pelo seu sacrifício, é ser transformado pela sua presença dentro do coração. Isso é ser cristão. E essa transformação gera fé verdadeira, gera amor, gera esperança na glória. E Paulo diz: olha, agora que chegou até nós essa notícia maravilhosa de que há uma igreja verdadeira, fiel, aí em Colossos, nós agora nos pomos de oração. Nós nos dobramos em oração. E aí nós falamos sobre isso na escola bíblica.
para um fortalecimento da igreja, para continuidade da igreja, é necessário que haja oração. Oração de uns para com os outros, uma oração de intercessão. Oração. Quanto mais para uma igreja que de repente está fria, está acomodada, está desanimada. Isso se faz ainda mais. Mesmo assim, nós constatamos que quando chegamos aqui para o culto de oração, quando abrimos o espaço para os pedidos de oração, por que que nós pedimos? Qual é o motivo da nossa oração? Por que que nós temos orado? Que Deus abençoe a minha saúde, que Deus abra uma porta de emprego, que Deus salve a fulano, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Pedidos pessoais, de interesses pessoais, e não há problema nisso. Quero deixar bem claro, nós temos que orar por isso, nós temos que ouvir esses pedidos de oração. Chega pedidos de oração de pessoas que nem são do nosso meio, que são de fora. Na igreja deve orar. Que bom que eles têm pedido oração para a igreja. Mas irmãos, quando nós vemos as orações, não responder para mim, mas responda para você, quando é que você orou por essa igreja? Quando foi que você orou pela sua vida espiritual? Quando foi a última vez que você orou pela sua vida espiritual? Para ser fortalecido no conhecimento. Quando foi que você orou para que Deus reanimasse os irmãos que estão abatidos, que estão desanimados? Quando foi que você orou por isso? Quando foi que você orou para que a igreja se fortaleça e cresça? Não que diminua, mas que cresça. Não é porque nós estamos aqui visando um crescimento numérico, mas é porque o crescimento numérico é resultado de uma saúde espiritual. Isso é inevitável. Se nós não estamos crescendo numericamente, não é que nós vamos agora criar estratégias para crescer, porque não é assim o crescimento. Mas se nós estamos saudáveis, nós vamos crescer. Uma planta saudável cresce, um animal saudável cresce, uma pessoa saudável cresce. Saúde resulta em crescimento. Quando foi que você orou por isso, meus irmãos? Quando foi a última vez que nós oramos? Lá na escola bíblica, eu estou só fazendo propaganda da escola bíblica, eu sei que na próxima sexta vai estar lotado. Nós vimos que a vivificação, ela não parte de programas, de ações do homem. Ela nasce da ação do Espírito Santo. A vivificação da igreja nasce da ação do Espírito Santo. Mas aí a gente levantou uma pergunta lá. Então qual é a nossa parte nisso tudo? Se é Deus quem age para fortalecer, vivificar, se é a ação de Deus que faz isso, então o que cabe a nós é esperar? É esperar? Se não é uma ação humana, é uma ação de Deus, nós vamos apenas esperar que isso em algum momento aconteça? A resposta prática que nós damos a isso é sim, porque é isso que nós estamos fazendo. Estamos só esperando que um milagre aconteça. Mas a verdade é que Deus é quem age, Deus é quem faz a ação. Mas a igreja, ela tem que se despertar para orar e clamar para que Deus venha em seu favor. A nossa primeira e importante missão é orar pela nossa igreja. Irmãos, vamos orar pela igreja. Hoje, quando você chegar em casa e for dormir, não sei se você ora, mas hoje ore. Ore. Mas não ore colocando em primeiro lugar as suas questões particulares de saúde ou
prosperidade ou algum funcionamento. Ore pela sua vida espiritual. Ore pela vida espiritual da igreja. Ore para que sejamos fortalecidos no conhecimento da palavra do Senhor. Esse texto tem muito a ser dito. Se eu for esmiuçar aqui, a gente vai ficar um bom tempo. Eu vou tentar ser conciso, mas sem omitir questões importantes. Paulo ora de forma insistente para que os crentes sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vamos então para o conteúdo da oração. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que nós possamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus? Repetidas e repetidas vezes nós mencionamos isso na pregação, através da palavra revelada. Deus já se revelou a nós por meio da sua palavra. Nós só podemos ter conhecimento de Deus tendo contato com a palavra de Deus. Todos nós sabemos disso, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos nós sabemos disso. Não há dúvida. A questão é se nós queremos isso. Você já se dá satisfeito com o que tem de conhecimento? Tá bom? É suficiente? Você talvez ache que sim. Mas a verdade, esse é um grande engano, é um ledo engano. Não. Ninguém de nós tem grande conhecimento. Nenhum de nós aqui nessa igreja local. Nenhum de nós tem conhecimento suficiente. Pelo contrário, nós temos pouco conhecimento da vontade de Deus. É pouco ainda. Estamos longe de atingirmos a estatura de Cristo, porque esse é o objetivo. Lá em Efésios, lembra lá quando a gente pregou em Efésios? Lê em Efésios, a fim de que cheguemos à estatura. Então, a ideia aqui é de algo completo, abundante, que transborda. Não é um conhecimento superficial, mas algo que domina a mente e direciona a nossa vida. A nossa mente é dominada pela palavra de Deus? Creio que não, irmãos. Nossa mente não é dominada pela palavra de Deus. Nossa mente está cheia de muitas outras coisas. Como eu disse aqui no começo, cheia de muitas informações. E, tristemente, muitas dessas informações, talvez a grande parte dessas informações, são transitórias. São coisas passageiras, que não têm valor eterno para as nossas vidas. Que serve para um determinado motivo hoje, mas amanhã já talvez não sirva mais. Já passou. Porque nós estamos vivendo num período de grandes mudanças e transformações culturais constantes. Então muita coisa que é importante hoje, amanhã já não vai ter valor. Mas uma coisa é certa, o conhecimento, o pleno conhecimento da palavra de Deus não tem data de validade. E não vale só para essa vida, mas para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as coisas lá do alto. E nós não ouvimos o que o Senhor nos diz. Nós buscamos as coisas aqui de baixo. Nós estamos sempre buscando as coisas aqui de baixo. Estamos nos ocupando com as coisas aqui de baixo. E as lá do alto sendo deixadas de lado. Como nós somos tolos. Como nós somos falhos, né? E no dialeto cearense mesmo, como nós somos burros, para chocar mesmo. Nós nos achamos inteligentes, mas não somos, porque nós conhecemos a palavra, mas não focamos em vivê-la. De certa forma, nós nos tornamos até piores do que os incrédulos em alguma parte.
Seremos mais cobrados por isso. Esse conhecimento não é apenas intelectual, mas espiritual e transformador. Envolve sabedoria, né? Capacidade de aplicar a verdade. Olha, voltamos ao texto aqui. No pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por que eu disse aqui no começo que esse versículo já é profundo? Porque conhecimento não é suficiente. Tem pessoas que estão até cheias de conhecimento da palavra de Deus, mas não sabe aplicar ou não quer aplicar esse conhecimento às suas vidas. Então isso é insensatez, não é sabedoria. Uma pessoa sábia não significa que ela, ou melhor, uma pessoa de grande conhecimento não significa que ela é sábia. Muitas pessoas têm grandes conhecimentos, mas não sabem aplicar aquele conhecimento às ações práticas, às decisões práticas. Sabe muito, mas não vive, não sabe viver aquilo que sabe, não sabe aplicar, não sabe decidir as coisas. Tem conhecimento da palavra de Deus, mas quando é para tomar atitude fica cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, não sabe tomar uma direção. Não tem sabedoria. Mas Paulo ele ora para aqueles irmãos para que eles tenham conhecimento, porque é o fundamento para a sabedoria, mas que saibam aplicar esse conhecimento às suas vidas, a vida prática. E a vida prática, ela tem também consequências espirituais, né? Ela tem implicações espirituais. É de sabedoria, conhecimento da palavra para viver, para tomar as decisões mais simples ou mais complexas dessa vida e viver espiritualmente bem, na média alta. Não é viver de maneira medíocre, mas é superando cada obstáculo, crescendo cada vez mais. Ou seja, não é suficiente, não basta saber o que Deus quer, é necessário viver de acordo com esse conhecimento. A vontade de Deus aqui não se refere apenas a decisões específicas, mas principalmente a um estilo de vida que o agrada. Como está em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso mostra que conhecer a vontade de Deus é estar diretamente ligado à renovação da mente pela a palavra. Eu não penso como esse mundo, eu penso como a palavra de Deus. Os meus olhos, a minha lente, não é o conhecimento desse mundo, é a palavra de Deus. Eu não sou desse mundo, eu sou peregrino, eu estou de passagem. Eu não posso deixar que esse mundo molde a minha maneira de pensar, de agir, de viver. Precisamos avaliar como temos buscado esse conhecimento. Temos sido intencionais na leitura e na meditação da palavra de Deus? Mais uma vez, é preciso a gente fazer isso, porque eu, como pastor, esse é o meu propósito: conduzir a igreja de acordo com a palavra de Deus. É tentar, através do ensino, do cuidado, de coisas que eu até falho e não consigo fazer, não tenho conseguido fazer, mas é a missão do pastor de estar, leia a palavra de Deus, sendo chato aqui. Sabe, nós que somos pais, que ficamos dizendo as mesmas coisas para os nossos filhos: olha, arrume seu quarto, faça isso, você já fez isso, vai estudar, vai fazer aquilo outro. A gente não fica repetindo isso para os filhos? Eu tenho que fazer isso com a igreja. Leia a palavra, irmãos. Vamos ler a palavra, vamos meditar nela. Você leu a palavra de Deus hoje? Leram, né? Que leram comigo aqui. Mas fora isso, vocês leram a palavra? Vocês têm lido?
Olha, falei isso na quarta-feira. Leia Colossenses. Leia Colossenses. Todo dia você lê um capítulo. Amanhã você leu 2. São só 4 capítulos. Termina, começa de novo. Nós vamos estar aqui nessa série. Fica repetindo aqui Colossenses. Para impregnando a palavra de Deus. Para quando a gente for pregando aqui, você já está familiarizado com o texto. De repente até contribuindo aqui com a pregação. Então, você tem sido intencional na leitura da palavra de Deus, na meditação, você tem sido sistemático, né? Não, eu vou ler a palavra de Deus, vou tirar o tempo para a palavra. Ou tem vivido guiado apenas por sentimentos, quando dá vontade, quando dá certo, ocasiões. Uma vida cheia da vontade de Deus não acontece por acaso, mas por disciplina espiritual. Portanto, decida hoje priorizar a palavra de Deus. Separe tempo, medite, estude e aplique. Uma mente cheia da verdade produzirá uma vida que agrada ao Senhor. Versículo 10. Nós vemos uma vida que agrada a Deus em tudo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Começo do versículo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Paulo mostra que o propósito de sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, ele é prático, né? Não é só para a gente acumular conhecimento, não é só para a gente ficar debatendo, discutindo, né, questões, mas viver de modo digno do Senhor. O conhecimento é para que a gente saiba viver. Tem uma música secular que diz, não é preciso saber viver? Os crentes precisam saber viver. Essa frase cabe muito bem a nós. É preciso saber viver. Como é que nós vamos saber viver? Através do pleno conhecimento da palavra de Deus. Só pelo conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos saber. Sem o conhecimento da palavra de Deus, nós não sabemos viver. Sem o conhecimento da palavra de Deus, nós não sabemos orar. Aí a gente cai lá no que diz Tiago, né? Que a gente ora, pede e não recebe porque a gente pede mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Por que que isso acontece? Porque nós não temos o pleno conhecimento da palavra de Deus. E aí vai faltar sabedoria, vai faltar discernimento espiritual, e aí a gente não vai viver de modo digno do Senhor. Sem a palavra de Deus, estamos perdidos. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos dela constantemente nas nossas vidas. Ou seja, conhecimento verdadeiro sempre conduz a uma vida transformada. A palavra digno carrega a ideia de correspondência. Nossa vida deve refletir a realidade da salvação que recebemos. Em Efésios 4:1 diz: andeis de modo digno da vocação que foste chamadas. Corrobora aqui com o que diz o versículo 10. Aliás, Colossenses e Efésios são chamados de carta irmãs, né? Porque tem muitos assuntos iguais que Paulo tratou para essas duas igrejas. Aqui é um deles. Significa que não vivemos mais para agradar nós mesmos ou as pessoas, mas para agradar a Deus em todas as áreas da vida. Pensamentos, palavras, decisões, atitudes. Como têm sido as nossas atitudes? Como têm sido as nossas decisões? O que é que nós estamos pensando?
Avalie pela lente da palavra de Deus. Nós temos decidido as coisas que agradam a Deus. Você abre mão de benefícios porque sabe que aquilo desagrada a Deus? Ou você está vivendo de acordo com os valores desse mundo, desse século? Nós somos chamados a viver de modo digno do Senhor. E um cristão verdadeiro, ele vai crescer nesse processo. Deus não nos salvou para nos deixar exatamente como éramos antes de conhecê-lo. Não foi para isso. Ele nos salva e nos transforma. A gente viu muito isso em Tito, né? Aquele que ele salva, ele transforma. E essa transformação é isso. Nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, como nós nos comportamos. Os padrões não são desse mundo, os padrões são superiores, são elevados, é mais puxado. A vida cristã é mais difícil. Aqueles que prometem, venham para Jesus que tudo vai ser resolvido, sua vida vai ser mais fácil, isso é mentira. O padrão é mais alto. Você diz, ó, venha para Jesus, você vai passar de nível. Aqui o nível de dificuldade é muito maior. Você quer pagar o preço? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus? Porque isso é o cristianismo. Mas parece que nós, mesmo estando no lugar onde prega essa verdade, mas nós vivemos de acordo com as mentiras que são pregadas lá fora. Porque a gente não quer pagar esse preço. A gente não está pagando esse preço. Pelo menos é o que parece. Viver de modo digno do Senhor. Atente aqui. O grande propósito da vida cristã não é autopromoção, mas agradar a Deus. O grande propósito da nossa vida não é autopromoção, é agradar a Deus. Nós vivemos, nós queremos melhorar a nossa condição de vida, esse sentimento não é ruim, mas nós temos que estar dispostos a ser como Paulo, aprender a viver contente em qualquer situação, para agradar a Deus acima de todas as coisas, para ter Ele como foco, alvo das nossas vidas em tudo. Nossas escolhas diárias agradam a Deus? Nosso comportamento dentro e fora da igreja reflete Cristo? Quando você está na escola, no seu trabalho, na roda de amigos, no ginásio, jogando ou fazendo alguma atividade física, na academia, entre os colegas de trabalho, quem é você? Tem uma placa de cristão estampada na sua testa? Porque deve ter, né? Deve ter. Invisível fisicamente, mas visível nas ações, nas atitudes. Sou discípulo de Cristo, sou cristão. Não compactuo com esse tipo de coisa porque sou crente. Estou combatendo o bom combate. Estou guardando a fé e vou completar a carreira, como diz Paulo. Há áreas na sua vida que não estão submetidas ao senhorio de Cristo? Viver de forma digna exige integridade. Não acontece automaticamente,
Portanto, tome decisões concretas de viver para agradar a Deus. Na família, no trabalho, nas conversas, nas atitudes. Uma vida digna do Senhor é aquela que reflete Cristo em tudo, que é o tópico aqui. Uma vida que agrada a Deus em tudo. Eu vou ter que correr aqui. Na segunda parte desse versículo, vai falar de uma vida frutífera e em crescimento. Versículo 10, ainda, segunda parte, parte B, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo afirma que a vida que agrada a Deus é aquela que frutifica em toda boa obra e cresce no pleno conhecimento de Deus. Isso mostra que a vida cristã verdadeira não é estéril, mas produtiva e em constante desenvolvimento. Amanhã eu estou melhor do que hoje. Amanhã eu sou mais crente do que hoje. Mais crente no sentido de estou crescendo mais. Estou mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou crente porque eu frutifico. João 15 vai falar disso. Jesus fala disso. Olha, o galho que está ligado a mim, ele produz fruto. Se não produz fruto, não está ligado, está morto. Tem que cortar, tem que jogar fora. Não serve, só serve para queimar. A vida cristã é frutífera de boas obras, de boas atitudes, de atitudes que mostram que somos da árvore da vida, que somos do Senhor Jesus Cristo. Frutificar significa evidenciar exatamente a transformação interna operada por Deus. As boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado dela. Jesus reforça isso em João 15:5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Além disso, Paulo fala de crescimento no conhecimento de Deus. Isso indica um relacionamento progressivo e não estático. Como eu falei, amanhã estou melhor, amanhã eu desenvolvo mais. O cristão não apenas conhece a Deus, ele cresce nesse conhecimento ao longo da vida. Irmãos, nós não podemos viver do passado, das glórias do passado, dos méritos do passado. Nós temos que avançar. O irmão que era uma bênção atrás, há uma bênção maior agora. Mais frutos, mais usado por Deus, porque quanto mais conhecimento se tem da palavra de Deus, mais apto nós estamos para ser usados pelo Senhor. Tem uma comparação que o conhecimento da palavra de Deus é como um arsenal de armas de guerra. Quando tem trechos da palavra de Deus que todos nós sabemos, João 3,16, João 14,6, sou o caminho, a verdade e a vida, porque Deus enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São verdades absolutas, maravilhosas, fundamentais da fé cristã, mas são armas que acabam se tornando, eu tenho que ter cuidado aqui com as palavras para não ser incoerente, mas nós temos que buscar mais conhecimento para se ter mais armas. Entende o que eu estou falando? Imagine que a gente tem uma sala de armas e aí vem o perigo, a gente corre para essa sala e chega lá, a gente só tem umas 2, 3 armas que são fortes, são importantes, mas talvez não vai resolver toda a parada. Mas quanto mais conhecimento da palavra de Deus, é como se nós chegássemos nessa sala
e encontrássemos lá um arsenal imenso, porque é isso que a palavra de Deus nos oferece. E aí a gente está apto para toda batalha, para toda guerra. O Senhor nos fornece uma infinidade de armas para lutar, porque nós vivemos em guerra. A palavra de Deus faz essa comparação. Vivemos em guerra e precisamos estar bem armados, bem equipados. E isso só é possível pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a Deus é a mais alta ocupação da mente humana. Conhecer a Deus é a mais alta ocupação da mente humana. Sabe, olha, você gosta de estudar, gosta de pesquisar, muito bom, mas ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Nada vai ser superior a isso. Temos então produzido frutos visíveis? Nossa vida tem refletido essa transformação? Meu Deus, tempo. Versículo 11. Uma vida fortalecida para perseverar. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. A vida cristã exige força, e essa força vem de Deus. Não é na nossa força. Sabe o que é que acontece? Porque muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós fraquejamos, nos ajoelhamos diante das dificuldades, porque nós estamos fundamentados nas nossas forças, no nosso entendimento. Quando isso acontece, quando as lutas, sejam grandes ou pequenas, vierem, a gente vai cair. Mas quando estamos fortalecidos no poder do Senhor, mediante o conhecimento da sua palavra, pode vir a chuva, pode vir os ventos, podem subir os rios, mas a casa não vai cair, porque está sobre a rocha. Parafraseando lá Mateus 6, né? A perseverança é a capacidade de permanecer firmes nas dificuldades, enquanto a longanimidade é a paciência diante das pessoas e das circunstâncias. Essa força não é humana, mas divina, vem da força da sua glória, ou seja, do próprio poder de Deus operando no crente. Isaías 40:31 declara: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Quando estamos no Senhor, quando a nossa esperança é o Senhor, as nossas forças são renovadas, milagrosamente, de maneira até incompreensível. Como nós podemos resistir lutas tão grandes, batalhas tão difíceis? É porque os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Aleluia. Glória ao Deus da igreja, que fortalece o seu povo. É Ele quem nos dá força, irmãos. Por isso nós precisamos ter a nossa vida centrada nele. Por isso nós precisamos considerar que Cristo é suficiente para as nossas vidas, que é supremo. Charles Spurgeon disse assim: sem o poder de Deus não podemos nem começar, nem continuar, nem terminar a vida cristã. Sem o poder de Deus nós não podemos nada. Na verdade, nós só começamos por causa do poder de Deus. E a verdade é que aqueles que começaram a caminhada cristã verdadeiramente, não de aparências, não se enganando, mas verdadeiramente, ele vai terminar, porque é no poder desse Deus que aquele que começou a boa obra em nós vai completar. Aleluia, é o nosso Deus quem faz isso. Ele nos fortalece para perseverarmos. Por isso nós cremos
doutrina da perseverança dos santos. Que aquele que Deus salvou, Ele vai levar até o fim, porque essa perseverança dos santos não está firmada no seu poder, não está firmada nas suas capacidades, na sua condição, mas no poder de Deus. Aquele que começa, ele, como diz lá em Romanos 8, né? Ele escolhe, ele chama, ele fortalece e aí ele vai levando até a glória. É uma corrente inquebrável. Eu vou ver agora do versículo, nós vamos ver do versículo 12 ao 14. Eu tive até dúvida se deixava esse trecho junto com o outro, que nós vamos ver na próxima semana, mas o outro também já tem bastante conteúdo, então eu juntei aqui uma vida de gratidão pela salvação. E aqui a gente daria outra pregação, mas a gente vai encerrar com esse tópico. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Um louvor bem antigo que diz: Ele nos libertou do império das trevas. Eu nem lembro mais direito a letra, mas estava lá na minha fitinha de TDK de 89, esse louvor. Faz uns dias. Uma vida de gratidão pela salvação. É o que nós vemos nesses 3 versículos. A gente conclui esse trecho mostrando que, vendo que a oração de Paulo, ele fala da perseverança, fala da maneira digna de viver do Senhor, e essa maneira digna inclui uma gratidão pela salvação. Paulo dá os motivos por que nós temos que fazer tudo isso, as razões, além de todos os benefícios que ele apresentou. Nós temos que lembrar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Deus já nos salvou, irmãos. Deus nos deu a salvação. Isso significa que nós estávamos condenados ao inferno. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência, o resultado certo do salário é a morte. E diz que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estavam da glória de Deus. Isso então me inclui você. Que por causa do pecado não havia salvação. E sem Cristo, se alguém aqui ainda não crê em Cristo, como diz as Escrituras, a sua situação, não sou eu quem digo, é a palavra, mas a gente não pode se omitir de falar, que está condenado, como estávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Nós estávamos aprisionados pelo pecado. Ele nos libertou, é o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas, mas ele fez mais do que isso. Ele nos transportou para o reino da sua luz. Nos tirou das trevas, mas não nos deixou no acaso. Nos transportou para a luz. A nossa mente é muito pequena, nós somos ofuscados, nossa mente é ofuscada por esse século, e nós não exercitamos a meditação na salvação do Senhor Jesus. Nós não exercitamos como deveria, nós não lembramos como deveria,
de que essa vida que é tão difícil, que nos traz tantas privações, ela vai passar. E o que tem garantido para aqueles que creem em Cristo é infinitamente maior. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para os que creem nele. Nós não podemos viver por vistas, nós temos que viver pela fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, que está declarado na palavra de Deus. Irmãos, se nós formos gratos ao Senhor, nós vamos nos esforçar diligentemente para viver de modo digno do Senhor. Quando nós não sabemos os benefícios, quando nós não entendemos os benefícios, nós não pagamos o preço das lutas, das dificuldades, do que precisa. Lembra lá da mulher que derramava o seu perfume aos pés do Senhor Jesus? As pessoas começaram a criticar, como é que ela está botando algo tão valioso, podia vender e dar aos pobres. Jesus diz que quanto mais é perdoado, mais é grato, né? O entendimento do quanto nós somos pecadores vai nos fazer ser gratos, vai ser proporcional à nossa gratidão. Quando nós nos achamos bons, quando nós não nos achamos muito pecadores, quando nós achamos que nós estamos na média, então a gente vai ser, obrigado, Senhor. Valeu, Deus. Agora, quando nós sabemos que devemos muito e que não conseguiríamos pagar, que não conseguiríamos nos salvar, quando nós entendemos que nós já estávamos submersos e Ele veio e pegou na nossa mão e nos puxou, nos trouxe a vida de novo, aí a gente vai dizer: Senhor, o que precisar de mim, eis-me aqui. Não é assim que a gente faz com as pessoas? Quando faz algo fora do comum pela gente, a pessoa vem e diz: rapaz, olha, eu não tenho como agradecer, mas o que precisar de mim, eu estou aqui para fazer o que eu puder. Não é assim? Quanto mais gratos nós formos, ou melhor, nós só seremos cada vez mais gratos ao Senhor quando entendemos onde nós estávamos, quem nós éramos e o que Ele fez por nós. O tempo já estourou, eu não vou mais aqui para o esboço. Vamos para a conclusão. Esse texto nos mostra a obra completa de Deus. Como esse texto está inserido na história maior das Escrituras, né? Na história da redenção. Deus revela a sua vontade, nós vimos aqui revelação. Paulo revela, né, como eles devem viver, o motivo da oração, né, os itens da oração. Falou de transformação de vida, significa santificação, está relacionada à história. Nós recebemos a revelação, somos salvos e somos transformados, e temos que viver nessa constante transformação, santificação, e isso de maneira perseverante. O texto falou da perseverança, a perseverança dos santos, que é dada por Deus, e isso tudo por causa que Deus salvou e redimiu as nossas vidas através da redenção em Cristo Jesus. Redenção, ele significa libertação. E tem tudo a ver com o que a gente viu agora no final. Foi breve em relação ao todo o restante. Mas aqui esse texto ele está diretamente ligado à obra de Cristo.
Apesar, não resta dúvida, o texto fala de Cristo, né? Da redenção de Cristo. E essa é a história da Bíblia. A Bíblia tem uma história só. E a história da redenção, da libertação do homem dos pecados por meio do preço pago pelo unigênito de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Tudo isso está centrado na obra de Jesus. O Pai nos resgata, o Filho nos redime e o Espírito nos transforma. Assim, a vida cristã é totalmente dependente da graça de Deus do início ao fim. Ao olharmos para a oração do apóstolo Paulo, aqui aos Colossenses, nesse trecho, percebemos que Deus não está interessado em uma vida cristã superficial, mas em uma caminhada profunda, constante e transformadora. Paulo não ora por circunstâncias externas, mas por transformação interna. Ele não pede que os crentes tenham uma vida fácil, mas que tenham uma vida cheia de Deus. Isso nos confronta diretamente. Muitos de nós estamos satisfeitos com pouco conhecimento de Deus, pouca iniciativa ou intimidade com Ele, pouca transformação prática. Mas esse texto nos chama e nos mostra que há muito mais disponível em Cristo. Deus nos chama para uma vida cheia de conhecimento da vontade de Deus, marcada por obediência prática, frutífera em boas obras, fortalecida em meio às lutas e transbordante de gratidão pela salvação. Agora a pergunta não é apenas o que aprendemos, mas o que é que nós faremos? Por que você passou aqui mais de uma hora me ouvindo? Para quê? O que é que você vai fazer com isso? Avalie se o que foi pregado realmente condiz com o ensino da palavra de Deus. Se sim, o que é que você vai fazer, irmãos? O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar do mesmo jeito? Vamos amanhã fazer as mesmas coisas que temos feito nos últimos tempos? Vamos continuar distantes de Deus, de certa forma? O que é que vamos fazer com isso? Decida hoje, agora, para começar hoje, buscar a Deus de forma intencional, viver para agradar a Ele e depender totalmente da sua graça. Que possamos sair daqui com um compromisso renovado, viver uma vida digna do Senhor, cheia do conhecimento de Deus e transformada pelo poder do Evangelho. Eu quero fazer isso. Eu decido fazer isso. Quem mais quer? Quem mais quer mudar? Quem mais quer sair do comodismo? Quem mais quer sair do desânimo? Você quer, meu irmão? Irmãos, nós temos que ter atitudes. Nós temos que ter decisão. Nós temos que assumir compromissos. Não comigo, não com a igreja, mas com Deus, acima de tudo. Viver uma vida digna do Senhor, cheia do conhecimento de Deus e transformada pelo poder do Evangelho. Eu quero. Eu quero. E eu digo, eu vou conseguir. Não no meu poder, mas no poder do Senhor. Ele me garantiu isso nesse texto. Ele me garante que eu vou conseguir. Se eu decidir fazer, eu vou conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai poder chegar aqui no próximo domingo bem mais fortalecido, bem mais animado. Você vai poder passar uma semana mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Você vai conseguir demonstrar a sua fé
de maneira prática nesse mundo essa semana, se você decidir agora, se você tomar essa atitude agora.